Não és o tipo dele, Lauren. Ele nunca olharia para ti. A voz de Blair cortou o silêncio do escritório como uma bofetada. As palavras atingiram Lauren em cheio e ficaram lá, pesadas e afiadas. Elas estavam perto da parede de vidro com vista para Manhattan, no 48º andar. O sol da manhã batia nos arranha-céus lá fora e invadia o escritório, refletindo nos pisos de mármore polido e nos móveis pretos elegantes. Os telefones tocavam em cantos distantes. Os teclados clicavam em ritmo acelerado. Pessoas em ternos caros moviam-se como se tivessem algum lugar importante para ir. Lauren engoliu em seco e fingiu verificar algo no seu tablet, apenas para não ter que olhar para Blair. Não precisavas dizer isso dessa forma, murmurou Lauren. Blair encostou o quadril na borda da recepção, o vestido vermelho abraçando o seu corpo como se tivesse sido feito para ela. Seu cabelo escuro caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela parecia pertencer àquele escritório, como se pertencesse a qualquer lugar onde decidisse ficar. Estou apenas sendo honesta, respondeu Blair baixando a voz. Mas não o suficiente. Olhe ao seu redor, Lauren. Você vê o tipo de mulher que gira em torno de um homem como ele? Lauren não precisava olhar. Ela as via todos os dias. Altas, confiantes, cabelos perfeitos, unhas perfeitas, roupas perfeitas. Mulheres que entravam como se fossem donas da cidade. Mesmo quando todos na sala sabiam que o verdadeiro poder estava sentado atrás de uma certa porta de vidro preto no final do corredor. Marco Conti, o seu chefe da máfia. Lauren ajustou a pequena etiqueta dourada com o seu nome presa à sua blusa bege clara e manteve os olhos no ecrã do tablet, mesmo sem estar a ver nada. Blair sorriu. És gentil, és eficiente, és simpática. Ela disse a palavra como se fosse quase um problema. Mas ele não gosta de simpáticas. Ele gosta de desafios, fogo, mistério. Não és o tipo de mulher dele, e tudo bem. Só precisas de aceitar isso. O elevador tocou. Ambas as mulheres viraram a cabeça ao mesmo tempo, como se o som fosse uma corda a puxá-las. As portas se abriram. Marco Conti saiu. Por um segundo, o escritório pareceu ficar mais tenso com a sua presença. O seu fato escuro assentava-lhe na perfeição, o tecido preto a cortar uma linha nítida sobre os seus ombros largos. A camisa branca por baixo do casaco estava aberta no colarinho, o suficiente para o fazer parecer mais perigoso do que formal. O seu cabelo era escuro, ligeiramente despenteado de uma forma que parecia natural e intencional ao mesmo tempo. Ele caminhava com uma confiança calma, como se nada nem ninguém pudesse apressá-lo. Dois homens de fato seguiam alguns passos atrás dele, os olhos a examinar o chão por hábito, lendo cada canto do espaço. A sua segurança sempre por perto, nunca óbvia. O coração de Lauren deu aquele salto familiar e estúpido. Não olhe para ele. Não fique a olhar. Não. Ele passou pela área da recepção e a luz das janelas incidiu sobre o seu perfil. Queixo forte, olhos escuros, um leve traço de sombra ao longo das bochechas devido a um barbear rente que já estava a crescer novamente. Ele tocou na tela do telemóvel com o polegar, olhou para uma notificação e depois o colocou de volta no bolso do casaco. Bom dia, Sr. Key, disse Blair, sua voz adoçando instantaneamente. Bom dia, respondeu ele sem abrandar o passo. Não olhou para ela. Não olhou para nenhuma das duas. Continuou a caminhar em direção ao seu escritório, com passos longos a percorrer o chão polido. Blair não parecia incomodada. Observou-o afastar-se com apreço evidente, os olhos percorrendo as suas costas e descendo. Então ela inclinou-se para mais perto de Lauren e sussurrou. Vês, não é o tipo dele. Lauren engoliu em seco novamente. As suas bochechas ardiam com uma mistura de constrangimento e algo que parecia vergonha. Ela odiava se importar. Odiava ter notado como as mangas dele estavam enroladas apenas o suficiente para mostrar o relógio quando ele pegou um arquivo. Odiava saber o padrão da agenda dele, a maneira como o humor dele mudava dependendo de quem entrava pela porta. Odiava que Blair provavelmente estivesse certa. Não quero falar sobre isso, disse Lauren com voz baixa, mas firme. Estamos no trabalho. Blair encolheu os ombros pegando uma pilha de pastas da sua secretária. As suas unhas vermelhas brilhantes batiam contra o cartão. Estamos no trabalho, e estou a dizer-te isso para que não te envergonhes. Homens como ele não ficam com raparigas que ficam em segundo plano e rezam para não serem notadas.
Ela lançou a Lauren um olhar rápido, quase solidário. É melhor concentrar-te no teu trabalho. Ela afastou-se, balançando os quadris, em direção à sala de conferências, onde alguns dos associados já se estavam a reunir. Os seus saltos faziam um barulho seco no chão. Lauren respirou fundo e forçou os ombros a relaxarem. Ela verificou as horas no ecrã do computador. 9h03. Mais um dia. Mais uma manhã em que ela o veria à distância. Ouvir a voz dele a dar instruções. Vê-lo a participar em reuniões, chamadas e negócios. Mais um dia em que o seu coração reagiria como se lhe pertencesse, quando, na realidade, ele nem sabia quem ela realmente era. Não és o tipo dele. As palavras repetiam-se na sua mente, silenciosas e cruéis. Ela afastou-as e concentrou-se no que podia controlar. E-mails, chamadas, agendas. Lauren era boa no seu trabalho. Isso era algo que ninguém poderia tirar dela. Ela organizava a agenda, filtrava mensagens, confirmava compromissos, enviava lembretes, redirecionava chamadas. Mantinha o andar a funcionar perfeitamente como um motor silencioso. O resto da manhã passou num turbilhão de tarefas. Blair passou várias vezes pelo escritório de vidro de Marco, sempre com um arquivo na mão, sempre com um motivo para bater à porta. Lauren ouviu-a rir do outro lado do andar, viu a maneira como Blair inclinava a cabeça, a maneira como se inclinava um pouco mais para perto quando ele falava com ela. Às 11h17, uma reunião atrasou-se. Às 11h26, um dos clientes chegou mais cedo do que o previsto. Às 11h30, o cliente já estava irritado. Lauren percebeu isso antes de qualquer outra pessoa. Um homem alto com um fato cinzento caro andava de um lado para o outro perto da área de espera, com o maxilar cerrado e a gravata ligeiramente afrouxada. Ele ficava a olhar para o relógio e depois para a porta de vidro, onde Marco ainda estava numa reunião diferente. Senhor, o senhor Key está a terminar uma chamada importante, disse Lauren, levantando-se da sua secretária e caminhando até ele com um sorriso educado. Ele não se esqueceu de si. Ele pediu-nos para garantir que se sentisse confortável. Posso oferecer-lhe um café? Água, algo enquanto espera. O que pode oferecer-me é o homem que vim aqui ver, retorquiu o cliente. A sua voz era alta o suficiente para fazer algumas pessoas se virarem. Não tenho tempo para ficar aqui sentado assim. Ele acha que a minha agenda é flexível só porque a dele não é? Lauren não se abalou. Ela já tinha lidado com pessoas difíceis antes, mas nem todas estavam ligadas ao mundo de Marco. Eu entendo, respondeu calmamente. Vou avisá-lo que está aqui e que o seu tempo é limitado. Ele normalmente não deixa ninguém à espera sem um bom motivo. Ela manteve o tom respeitoso, mas firme. Se me der 2 minutos, vou trazer-lhe uma atualização. O homem bufou, mas parou de andar de um lado para o outro. Lauren voltou rapidamente para a sua secretária e pressionou o botão do intercomunicador que ligava diretamente ao escritório de Marco. Sr. Key, disse ela quando a linha ligou. O Sr. Hale está aqui para a reunião das 11h30. Ele chegou um pouco mais cedo e estava a ficar ansioso. Houve um breve silêncio. Ela podia ouvir vozes fracas ao fundo, provavelmente da outra chamada em que ele estava. Estarei aí em 3 minutos, disse Marco. A sua voz era baixa, firme, controlada. Diga-lhe o que agradeço a sua paciência e traga-lhe o que ele quiser beber. Claro. Ela desligou e voltou-se para o cliente. O Sr. Key estará consigo em 3 minutos, disse ela. Ele pediu-me para agradecer a sua paciência. Posso lhe oferecer um café enquanto espera? Os ombros do cliente relaxaram um pouco. A menção de que Marco havia dito algo pessoalmente pareceu acalmá-lo. Expresso duplo, murmurou ele. Sem açúcar. Lauren se dirigiu imediatamente à pequena cozinha para preparar o café. Suas mãos se moviam com rapidez e confiança. Ela sabia onde tudo estava, como ele gostava do café, como os associados gostavam do deles. Ela mergulhou no ritmo da tarefa familiar. O calor da máquina, o som do líquido a bater na chávena. Quando ela voltou, Marco já estava fora do escritório, parado perto do corredor. Ele tinha terminado a ligação anterior e saído exatamente quando disse que sairia. Sr. Hale, chamou Marco com voz suave. O cliente virou-se. Aqui está ele, disse Marco, estendendo a mão com um sorriso pequeno, quase preguiçoso, que de alguma forma ainda conseguia parecer autoritário. Agradeço por ter vindo. O aborrecimento do cliente pareceu desaparecer como fumo.
Ele apertou a mão de Marco com firmeza, o seu tom mudando diante dos olhos de Lauren. Senhor Key, é claro. Obrigado por me receber. Lauren parou a alguns passos de distância, esperando uma oportunidade para entregar o café. Ela não queria se intrometer. O seu trabalho era apoiar, não interferir. Marco olhou na sua direção. Por um segundo, os seus olhos encontraram os dela. Não foi um olhar longo. Não foi dramático, mas foi direto. Ela sentiu isso de qualquer maneira, como uma onda sob a pele. Lauren deu um passo à frente e segurou a chávena educadamente. Expresso duplo, sem açúcar, disse ela. Exatamente como o senhor gosta, Sr. Hale. O cliente piscou, surpreso. Ele pegou a chávena dela. A senhora lembrou-se, murmurou ele. Claro, respondeu Lauren suavemente. Agradecemos o seu tempo. Marco observou a troca. O seu olhar passou do cliente para a chávena e novamente para Lauren. Houve uma ligeira mudança na sua expressão. Algo pequeno, algo que a maioria das pessoas provavelmente nem notaria. Um lampejo de curiosidade. A Lauren mantém este andar a funcionar, disse ele casualmente. Mas havia uma espera nas palavras. Se precisar de alguma coisa enquanto estiver aqui, fale com ela. Ela tratará disso. O elogio atingiu-a como um calor repentino. O peito apertou-se. Obrigada, senhor, disse ela, tentando soar profissional, e não como se o coração lhe tivesse acabado de bater contra as costelas para chamar a atenção. Marco acenou com a cabeça uma vez e apontou para a sala de conferências. Vamos? Disse ele ao Sr. Hale. Os dois homens afastaram-se com a segurança atrás deles, e a conversa voltou ao território dos negócios. Lauren ficou parada por meio segundo, processando o que acabara de acontecer. Ele sabe o meu nome, ele sabe o que eu faço. Claro que sabe, repreendeu-se ela. Trabalhas aqui há meses. Isso não significa nada. Mas parecia significar alguma coisa. Ela voltou para a sua secretária, fingindo que o seu pulso não estava acelerado. Alguns minutos depois, Blair reapareceu, voltando de outro departamento. O que foi isso? Perguntou Blair, largando uma pasta na sua secretária e deslizando o olhar para Lauren. Eu vi-o a falar sobre ti. O que ele disse? Nada, respondeu Lauren rapidamente. Apenas uma coisa do trabalho. Blair estreitou os olhos, curiosa e irritada ao mesmo tempo. Coisa do trabalho? Como? Ele disse, eu evito que o chão se desmorone. Lauren tentou rir como se não fosse grande coisa. Ele estava apenas a ser educado. Blair cerrou os lábios. Claro, disse ela, mas o seu tom era tenso. Ele aprecia a eficiência, só isso. Lauren acenou com a cabeça e voltou para o computador, mas podia sentir Blair observando-a, avaliando, calculando. Quando chegou a hora do almoço, alguns funcionários foram para a cafetaria no andar de baixo. Outros pediram entrega. Outros ficaram nas suas mesas com saladas e caixas de comida. O escritório nunca ficou completamente silencioso. Lauren comeu uma sanduíche simples na sua mesa, com os olhos na tela, revisando a programação da tarde. Enquanto mastigava, viu um alerta aparecer no seu calendário. Reunião remarcada. 14h15. Cancelada. Nova chamada adicionada às 15 horas, com P romano. Os seus dedos pairaram sobre o teclado por um segundo. Romano. Ela já tinha ouvido esse nome antes. Ele flutuava nas conversas que paravam quando ela entrava numa sala. Alguns dos seguranças baixavam a voz quando o mencionavam. Ela não era burra. Sabia de que tipo de mundo Marco vinha. Nunca tinha visto nada violento acontecer dentro daquele escritório, mas a tensão estava sempre presente. As palavras cuidadosas, a maneira como certos visitantes pareciam estar habituados a ser temidos. Mas havia algo na maneira como Marco se comportava que a fazia sentir segura de uma forma estranha. Como se ele pudesse ser perigoso com todos os outros, mas nunca com ela. Pare de pensar assim, disse a si mesma. Ele é seu chefe, só isso. Às 14h03, Blair apareceu novamente na sua secretária, segurando um espelho compacto para retocar o batom. Vou entregar estes contratos, disse Blair, fechando o espelho. Se ele perguntar, estou apenas a garantir que ele os assine hoje. Não precisa de me dizer, disse Lauren, olhando para a papelada no seu próprio ecrã. Não controlo onde você vai. Tu controlas metade da vida do prédio, respondeu Blair. Não finjas que não sabes disso. Ela caminhou em direção ao escritório de Marco com passos lentos e deliberados. Sua mão alisou a frente do vestido. Ela bateu. Entre! A voz de Marco flutuou para fora. Ela entrou e fechou a porta lá atrás de si.
Lauren se forçou a não olhar. Tentou se concentrar em um rascunho de e-mail. Clicou em mais algumas tarefas, mas a sua atenção continuava a voltar para a porta fechada do escritório. Podia imaginar o tom de Blair, a forma como ela se aproximaria um pouco demais, a forma como ela jogaria casualmente o cabelo por cima do ombro e riria. Não é da tua conta, lembrou a si mesma. Ele pode namorar com quem quiser. Ele pode casar com quem quiser. Nunca serás tu. Não és o tipo dele. As palavras penetraram mais fundo. Passaram-se 10 minutos, depois 12. A porta do escritório finalmente abriu-se. Blair saiu, segurando menos pastas do que tinha levado. Como foi? Perguntou Lauren antes que pudesse se conter. A boca de Blair curvou-se num sorriso lento. Ele é muito intenso quando fala sobre contratos, disse ela, arrastando a palavra de uma forma que a fez soar como outra coisa. Discutimos muitos detalhes. Ele gosta de mulheres focadas. O estômago de Lauren revirou. Tenho certeza que sim, ela respondeu, mantendo a voz neutra. Blair inclinou-se para mais perto, o perfume dela enchendo o espaço de Lauren. Sério, Lauren, estou a dizer que ele é seu amigo. Não fique com ideias, ok? O tom dela era suave, mas a mensagem era clara. Ele não é para você. Ele pertence a um mundo diferente. Só vais te magoar. Ela bateu levemente com o dedo na secretária de Lauren e afastou-se, cantarolando uma melodia baixinho. O resto da tarde arrastou-se. Chamadas, mensagens, notas, atualizações, o habitual. Mas Lauren passou por tudo isso como se estivesse debaixo de água. Tentou concentrar-se nas partes da sua vida que eram simples e seguras. O seu pequeno apartamento, a sua planta que de alguma forma ainda estava viva na janela da cozinha, o livro à espera na sua mesa de cabeceira, o podcast que ela ouvia durante o trajeto para o trabalho. Coisas normais, coisas que não envolviam um homem cujo apelido tinha peso na cidade. Às 17h42, quando ela pensava que o dia finalmente iria acalmar, uma das linhas internas tocou. Ela verificou o ecrã. Escritório de Marco Canti. O seu coração disparou. Ela pressionou o botão para atender. Sim, senhor Key Lauren, disse ele, o nome dela soando diferente na voz dele. Tem um minuto? Sim, claro. Ótimo. Preciso de rever alguns detalhes para as reuniões de amanhã de manhã. Venha ao meu escritório, por favor. Os dedos dela apertaram o receptor por uma fração de segundo. Imediatamente, disse ela. Ele desligou. Lauren respirou fundo, levantou-se e alisou a blusa com as palmas das mãos. Verificou rapidamente se havia alguma coisa no rosto, alguma mancha de rímel, algum vestígio do almoço. O seu reflexo no ecrã preto do monitor mostrava o cabelo castanho preso num rabo de cavalo elegante, a franja emoldurando o rosto. Os seus olhos pareciam um pouco cansados, mas claros. Pare de pensar demais. Ele só quer falar sobre trabalho. Ela pegou uma pasta com a programação impressa para o dia seguinte, pegou um bloco de notas e uma caneta por hábito e caminhou em direção ao escritório dele. Ela podia sentir os olhos de Blair a seguindo do outro lado do corredor. O corredor até a porta dele parecia mais longo do que o normal. As paredes de vidro refletiam as luzes da cidade que começavam a piscar à medida que o sol se punha. A maçaneta da porta do escritório dele estava fria sob os dedos dela. Ela bateu suavemente. Entre, disse a voz dele de dentro. Lauren abriu a porta e entrou no escritório dele. Marco estava sentado atrás da sua grande secretária preta. A cidade se espalhava em luzes atrás dele através das janelas do chão ao teto. Ele já tinha tirado o casaco, que estava pendurado nas costas da cadeira. As mangas da camisa estavam enroladas até os antebraços. Os papéis estavam organizados na secretária, junto com o telefone dele, um copo de água e algumas pastas abertas. Ele olhou para cima quando ela entrou. Os seus olhos encontraram os dela e, desta vez, não se desviaram. Feche a porta, por favor, disse ele. A mão dela hesitou por um segundo na maçaneta. Então, ela fez o que ele pediu e o clique suave da porta os isolou do barulho do escritório. Ela virou-se para ele, com o coração batendo forte, sem saber que aquele era o momento em que tudo começaria lentamente a mudar. Lauren ficou em frente à porta fechada por um segundo a mais do que o necessário, os dedos ainda repousando sobre o metal frio. Lá dentro, Marco Canti esperava, calmo, composto, concentrado. No entanto, algo na maneira como ele havia dito o nome dela permanecia em seu peito.
Ela finalmente respirou fundo e caminhou em direção à mesa dele. Trouxe a agenda de amanhã, disse ela suavemente, colocando a pasta na borda da mesa. Marco recostou-se na cadeira, com os olhos fixos no rosto dela. Sem pressa, sem distrações, concentrada. Sente-se, disse ele, acenando com a cabeça para a cadeira à sua frente. Ela sentou-se cuidadosamente, alisando a bainha da blusa, tentando manter a compostura, mesmo com o coração a bater forte dentro do peito. Marco abriu a pasta, examinou a primeira página e voltou a olhar para ela. Foi você que reorganizou estas reuniões? Perguntou ele. Sim, senhor. Havia conflitos de horários e o senhor Romano precisava de um intervalo mais longo do que o inicialmente previsto. Mudei a reunião interna para que tivesse espaço. Ele bateu uma vez com o dedo na agenda. Inteligente, disse ele. Muito inteligente. Ela prendeu a respiração. Ele não a estava a elogiar porque tinha de o fazer. Não estava a ser educado. A sua voz tinha um peso, uma sinceridade que ela não estava habituada a ouvir dele. Obrigada, sussurrou ela. Marco fechou a pasta e cruzou as mãos sobre ela. Os seus antebraços flexionaram ligeiramente quando se mexeu, as veias ao longo da pele visíveis sob as mangas enroladas. Lauren tentou desesperadamente não olhar para elas. Diga-me uma coisa, disse ele de repente, e ela levantou os olhos. Sim. Há quanto tempo está aqui? 7 meses, respondeu ela. E em 7 meses, continuou ele, nunca me pediu nada. Um aumento, uma mudança, uma recomendação, uma pausa, nada. Ela pestanejou. Não achei apropriado, disse ela baixinho. É o meu chefe. O seu olhar suavizou-se um pouco. E, no entanto, conseguiu fazer mais por este departamento do que pessoas que estão aqui há 5 anos. As bochechas dela laqueciam. Ela olhou para o seu bloco de notas, apertando a caneta com os dedos. Estou apenas a fazer o meu trabalho, murmurou ela. Não, disse ele. Está a fazê-lo bem. As palavras envolveram-na como um cobertor quente, inesperadas e gentis. Sentiu a garganta apertar, mas manteve a postura ereta. Marco inclinou-se ligeiramente para a frente e há mais uma coisa, disse ele. Esta manhã, com o Sr. Hale. O coração dela deu um salto. Lidou com ele excepcionalmente bem, disse Marco. A maioria das pessoas fica paralisada ou agrava a situação quando alguém fica impaciente. Você não. Lauren acenou com a cabeça uma vez. Eu só não queria que a situação piorasse. Acalmou-o, disse Marco. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Ele fez uma pausa. Os seus olhos a estudaram de uma forma que a fez sentir-se vista. Verdadeiramente vista pela primeira vez. Era demais. Lauren baixou o olhar novamente, a sua voz pouco acima de um sussurro. Fico feliz por ter ajudado. Marco exalou suavemente, recostando-se na cadeira novamente. Ajudaste mais do que imaginas. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era carregado, pesado. Um espaço que nenhum dos dois ousava preencher com as palavras erradas. Finalmente, Marco pegou a pasta novamente. Amanhã será um longo dia, disse ele. Quero que esteja na sala de reuniões comigo. Lauren ergueu a cabeça. Eu? Sim, disse ele. Você? Os seus olhos não vacilaram. Confio no seu julgamento. O pulso dela batia forte nos ouvidos. Blair vinha tentando há meses entrar naquela sala. Os associados lutavam por esse lugar e ele a escolheu. Eu estarei lá. Ótimo! Ele se levantou, sinalizando que a reunião estava terminando. Por enquanto é tudo. Lauren levantou-se rapidamente da cadeira, segurando o bloco de notas contra o peito. Ela se dirigiu para a porta, com a mão tremendo levemente. Lauren, ela se virou. Marco estava perto da sua mesa, com as mãos nos bolsos, os olhos escuros fixos nela. Não deixe ninguém dizer-lhe que tipo de mulher você é. A respiração dela congelou. Ele não mencionou Blair. Não precisava. Ele tinha ouvido algo. Ele tinha percebido algo. Ou talvez estivesse prestando atenção nela muito mais do que ela imaginava. Lauren abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Marco desviou o olhar primeiro, como se lhe desse permissão para respirar novamente. Tenha uma boa noite, disse ele simplesmente. Ela acenou com a cabeça, saiu do escritório e fechou a porta atrás de si, com o coração batendo forte contra as costelas, como se tentasse escapar. O corredor parecia mais claro. Ou talvez fosse ela que estivesse a brilhar. Mas antes que pudesse dar 5 passos, por que estava lá dentro?
A voz de Blair ecoou pela sala. Lauren congelou. Blair caminhou em direção a ela com um sorriso lento e calculado. Ele precisava de algo urgente ou você pediu para falar com ele? Não, disse Lauren rapidamente. Ele me ligou. Ele ligou para você? Repetiu Blair, estreitando ligeiramente os olhos. Sobre o quê? Trabalho, disse Lauren. Apenas trabalho. Blair a estudou por um longo momento, a suspeita crescendo por trás de sua maquiagem perfeita. Sabe, disse ela casualmente, homens como Marco só prestam atenção em mulheres que podem oferecer algo especial. O coração de Lauren vacilou. Blair inclinou a cabeça, a voz a pingar mel e veneno ao mesmo tempo. E não acho que sejas do tipo dele, querida. Quero dizer, sério, seja honesta consigo mesma. Antes que Lauren pudesse responder, a porta do escritório de Marco se abriu novamente. As duas mulheres se viraram. Ele saiu, com o casaco na mão, pronto para sair à noite. O seu olhar passou brevemente por Blair. Depois pousou em Lauren. Não foi apressado, nem acidental. Um olhar deliberado, direto, caloroso, com um lampejo de algo mais suave do que curiosidade. Interesse. A sua voz era baixa quando falou. Boa noite, Lauren. Blair quase deixou cair o queixo. Lauren mal conseguiu sussurrar em resposta. Boa noite, senhor. Marco caminhou até ao elevador e um dos seus guardas apertou o botão para ele. Quando as portas se abriram, ele olhou por cima do ombro uma última vez. Para ela, o peito de Lauren apertou-se. Ele entrou. As portas fecharam-se e o silvo atordoado de Blair quebrou o silêncio. O que foi isso? Lauren segurou o seu bloco de notas com mais força e sussurrou a verdade que mal ousava acreditar. Eu não sei, mas ela viu. Algo tinha mudado e por mais que Blair quisesse acreditar, isso não estava a acontecer. Marco Canty acabara de olhar para ela de uma forma que nunca olhara para nenhuma outra mulher naquele andar. E pela primeira vez, Lauren sentiu que talvez, apenas talvez, ela fosse o tipo dele. Lauren mal dormiu. Sempre que fechava os olhos, via a mesma coisa. Marco Canty a olhar para ela de dentro do elevador. Aquele olhar calmo e intencional, que não parecia um acidente ou um erro, parecia um começo. E isso a aterrorizava quase tanto quanto a emocionava. Quando a manhã chegou, ela se vestiu mais cedo do que o normal, verificou 2 vezes a blusa, arrumou a franja 3 vezes e pegou o metrô para Manhattan com o coração batendo nervosamente sob o casaco. Quando as portas do elevador se abriram no 48º andar, o escritório já estava lá acordado, com telefones tocando, impressoras zumbindo e o horizonte brilhando com o sol da manhã. Mas havia algo mais no ar hoje, uma atenção que ela podia sentir nos ossos. Ela caminhou até a sua mesa e fez login, tentando parecer normal, como se seu coração não estivesse dando cambalhotas desde o amanhecer, mas não teve mais do que 30 segundos de paz antes que os saltos de Blair ecoassem pelo corredor. Lá está ela, disse Blair, exibindo um sorriso radiante ao parar ao lado da mesa de Lauren. A escolhida, Lauren manteve a voz calma. Bom dia, Blair. Bom dia, repetiu Blair, apoiando os cotovelos na borda da secretária para se aproximar. Parece invulgarmente pronta para o dia. Estou sempre pronta para o dia. Blair cruzou os braços. Bem, caso esteja confusa, vou à reunião hoje. O Marco quer sempre 2 secretárias para preparar a sala. Isso não era verdade. Marco nunca tinha pedido 2 secretárias naquela sala. Nunca. E ontem à noite ele tinha sido muito claro. Quero-te na sala de reuniões comigo. Só ela. Antes que ela pudesse responder, o elevador tocou. Lauren nem precisou de se virar para saber quem tinha chegado. Marco Canty sempre mudava toda a atmosfera do andar no momento em que saía. Mas hoje parecia diferente. Ele caminhou em direção a eles com a sua confiança habitual, fato incrivelmente impecável, camisa aberta no colarinho, olhos escuros focados à frente. A sua equipa de segurança seguia logo atrás. Blair endireitou-se instantaneamente, ajeitando a blusa vermelha, os lábios entreabertos em antecipação. Bom dia, Sr. Key, disse ela docemente, no mesmo tom que sempre usava. Marco não diminuiu o passo. Bom dia, respondeu ele, breve, distraído, educado. Então, ele passou por Blair sem olhar 2 vezes e parou diretamente na frente de Lauren. O pulso dela acelerou. Lauren, disse ele, com voz baixa e calma. Preciso de si na sala de reuniões 10 minutos antes de começarmos. Ela acenou com a cabeça. Sim, senhor, estarei lá.
Ele manteve o olhar fixo nela por um segundo a mais do que o necessário. Ótimo. Então ele se afastou. O rosto de Blair ficou completamente desanimado. Ela pestanejou 2 vezes, atordoada, depois virou-se para Lauren com uma expressão. Tentou, sem sucesso, esconder-se atrás de um sorriso. Não sei por que é que ele quer que estejas lá, murmurou, com voz melosa, mas ácida por baixo. Mas não te faças ilusões. Provavelmente precisa que digites alguma coisa. Lauren não respondeu porque, na verdade, também não sabia por que é que ele a queria naquela sala. Mas as suas esperanças já estavam altas. Às 9h50, Lauren entrou na sala de reuniões segurando um caderno e a agenda impressa. Marco já estava lá, com as mangas arregaçadas, a rever documentos no centro da mesa. Ele olhou para cima no momento em que ela entrou e tudo dentro dela se contraiu. Feche a porta, disse ele suavemente. Ela fechou. Quando ela se virou, Marco tinha se aproximado, mas não muito. Apenas o suficiente para sentir a sua presença. O suficiente para sentir o calor da sua atenção. Está nervosa? Perguntou ele. Ela congelou. Devo estar? Um pequeno sorriso sutil tocou o seu queixo. Não comigo. Essas 3 palavras quase a fizeram cair de joelhos. Marco gesticulou para que ela se aproximasse dele. Preciso de rever algo consigo antes que todos cheguem. Ela aproximou-se com o coração a bater forte, e ele entregou-lhe uma folha de papel, uma lista de nomes, horários e notas escritas à mão. Quero que se sente ao meu lado hoje, disse Marco. Se alguma coisa mudar durante a reunião, eu sinalizo e você atualiza a agenda discretamente. Ela pestanejou. Sentar-me ao seu lado? Sim. O tom dele era firme, bem ao meu lado. O peito dela apertou-se. Ela acenou com a cabeça rapidamente. Antes que ela pudesse recuar, ele falou novamente, mais baixo desta vez. E Lauren, não dê ouvidos às pessoas que tentam fazer você se sentir inferior. Ela prendeu a respiração. Ele não estava a adivinhar, ele sabia. O que quer que tenha sido dito a você ontem, continuou ele, não leve isso consigo. Ela engoliu em seco. Eu não vou, sussurrou ela. Os olhos de Marco mantiveram os dela por um longo e silencioso momento. Então, vozes ecoaram no corredor e ele deu um passo para trás. Sente-se, disse ele. Ela sentou-se à direita dele, com as mãos postas no colo. Um momento depois, a sala encheu-se de executivos, consultores, advogados, homens de fato com olhos perspicazes e mulheres com passos confiantes. Blair também entrou, fingindo que pertencia àquele lugar, sentando-se mais ao fundo da mesa. Marco entrou por último, fechando a porta atrás de si. Quando se sentou, não olhou para Blair, não examinou a sala, não revisou os arquivos. Olhou para Lauren por meio segundo, o suficiente para fazer sua respiração parar, o suficiente para Blair notar, o suficiente para 4 pessoas à mesa levantarem sutilmente as sobrancelhas. Marco voltou-se para a reunião como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Lauren sentiu isso na pele. A reunião começou intensa e rápida. Documentos passavam de mão em mão. As pessoas faziam perguntas incisivas. Prazos foram decididos, acordos negociados, alianças confirmadas. E toda vez que alguém se dirigia a Lauren, Marco virava a cabeça sutilmente na direção dessa pessoa, como se estivesse se certificando de que falassem com ela respeitosamente. Quando ela estendeu a mão para pegar uma caneta, ele deslizou uma em sua direção antes que ela pudesse pegá-la. Quando ela levantou o seu caderno, ele ajustou ligeiramente a sua cadeira para lhe dar mais espaço. Quando alguém lhe pediu um ficheiro de forma demasiado abrupta, Marco interrompeu suavemente. Peça-lhe educadamente. Ela está a fazer-nos um favor ao apoiar esta reunião. A sala congelou por um segundo. Lauren tentou não tremer. Ninguém voltou a falar com ela de forma brusca. A meio da reunião, um dos conselheiros, um homem alto de cabelos grisalhos, entrou atrasado. Deixou cair uma pasta sobre a mesa e inclinou-se para Marco. Trânsito, ele disse. Desculpe, estou atrasado. Marco não disse nada a princípio, simplesmente desviou o olhar para Lauren apenas um pouco, como se esperasse que ela soubesse o que ele precisava, e ela sabia. Sem falar, ela deslizou as notas atualizadas da reunião na direção dele. Marco não pareceu surpreendido. Não verificou o papel. Não a questionou. Pegou nele imediatamente e entregou-o ao conselheiro. Da próxima vez, disse Marco, apareça preparada como ela está.
Silêncio. Um silêncio atordoado. As bochechas de Lauren ficaram quentes. Blair olhou para ela como se tivesse acabado de ver o mundo sair do eixo. Lauren manteve os olhos no caderno, tentando não sorrir, tentando não respirar muito alto, tentando não explodir com o facto de Marco não a estar a tratar como alguém invisível. Ele estava a tratá-la como alguém importante, alguém em quem confiava, alguém que notava, alguém que escolheu ter ao seu lado. Quando a reunião terminou, todos se levantaram para sair. Papéis foram baralhados, cadeiras arrastadas, pessoas murmuraram sobre as suas próximas chamadas. Blair agiu instantaneamente. Ela caminhou diretamente em direção a Marco, penteando o cabelo para trás, sorrindo como se fosse a dona do lugar. Marco, precisa que eu fique depois para ajudar com o não, disse ele sem olhar para ela. Está dispensada. Blair congelou. Dispensada. Ela não se mexeu, ela não respirou. Lauren tentou sair silenciosamente. Ela não queria estar no meio daquela humilhação, mas quando chegou à porta, Marco falou. Lauren, ela virou-se lentamente. Marco estava do outro lado da mesa, com as mangas arregaçadas, a gravata ligeiramente solta, o horizonte de Manhattan a brilhar em ouro atrás dele. Fique, disse ele. Preciso de si, a expressão de Blair desmoronou-se. Lauren sentiu a sala girar à sua volta. Vou esperar lá fora, murmurou Blair com voz rígida, fugindo da sala antes que alguém pudesse ver a rachadura na sua confiança. A porta fechou-se com um clique. Lauren ficou sozinha com ele agora, com o coração a bater forte. Marco caminhou em direção a ela com passos lentos e controlados. Obrigado, disse ele baixinho. Estiveste excepcional hoje. Apenas fiz o meu trabalho. Não, ele abanou a cabeça. Fizeste mais do que isso. A respiração dela tremia. Os olhos de Marco seguraram os dela de uma forma que a fez esquecer as paredes, a cidade, o mundo fora daquela sala. Então ele deu um pequeno passo para mais perto. Perto o suficiente para que ela sentisse o seu calor. Perto o suficiente para que o seu coração pudesse romper as suas costelas. Perto o suficiente para que, por um momento, ela se esquecesse de que não deveria querer isso. Lauren, a voz dele era baixa, perigosa, suave. Disseste que não ficavas nervosa perto de mim. Não é isso que eu... Ótimo. Ele interrompeu gentilmente porque não pretendo dar-te nenhum motivo para ficares nervosa. Ela engoliu em seco, com todos os nervos à flor da pele. Ele finalmente deu um passo para trás, dando-lhe espaço para respirar. Esteja pronta na hora do almoço, disse Marco. Tenho algo que quero discutir com você em particular. Em particular? As palavras a atingiram em cheio. Sim, senhor, ela sussurrou. Ele acenou com a cabeça uma vez. Ótimo, você pode ir. Lauren saiu da sala com as pernas trêmulas e a respiração instável, e Blair estava à sua espera no corredor. Ela tinha os braços cruzados, os olhos penetrantes e a voz venenosa mergulhada em mel. O que foi? Sussurrou Blair. Ele queria falar contigo a sós? Lauren apertou o caderno contra o peito, com o coração ainda a bater forte. Ela não sabia exatamente o que Marco queria, mas sabia uma coisa. Blair não iria gostar da resposta. Lauren passou o resto da manhã tentando, sem sucesso, acalmar a tempestade dentro dela. A cada poucos minutos, sua mente repetia os mesmos momentos. Marco dizendo, preciso de ti. Marco escolhendo-a em vez de Blair. Marco olhando para ela como se ela não fosse invisível, como se ela fosse importante. Quando o meio-dia se aproximava, o seu estômago estava tão agitado que ela mal conseguia comer. Ela forçou-se a beber alguns goles de água, ajeitou a franja novamente e tentou parecer normal. Ela não conseguiu. Relaxe, sussurrou Maya, uma das assistentes que trabalhava nas proximidades. Você está a agir como se fosse encontrar uma celebridade. Lauren quase se engasgou com o ar. O quê? Não estou. Estou bem. Completamente bem. Maya sorriu com o ar de quem sabe das coisas. Claro, e eu sou a rainha de Inglaterra. Antes que Lauren pudesse responder, ela ouviu a voz dele. Lauren, a respiração parou. Ela se virou e lá estava ele. Marco estava a alguns passos de distância, com as mangas cuidadosamente enroladas, sem paletó e a gravata ligeiramente afrouxada. O cabelo estava um pouco despenteado devido ao longo período da manhã, e de alguma forma isso o tornava ainda mais devastador. Pronta? Perguntou ele. Ela acenou com a cabeça. Sim, senhor. A sua voz era muito suave, muito ofegante, muito óbvia.
Ele não pareceu incomodado. Venha comigo. Enquanto atravessavam o escritório, as pessoas repararam. Reparavam sempre nele. Hoje, repararam nela também. Lauren manteve a cabeça baixa por hábito, mas quando passou pela secretária de Blair, sentiu o calor do olhar de Blair como um holofote na sua pele. Blair levantou-se imediatamente, a blusa vermelha brilhando como luzes de aviso. Marco, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Não sabia que ia almoçar. Eu estava prestes a... Não vou longe, interrompeu ele calmamente. O sorriso de Blair vacilou, mas ela manteve-o no lugar. Bem, se precisar de mim para alguma coisa, posso... Não preciso, disse ele simplesmente. Blair pestanejou como se tivesse levado uma bofetada. Marco nem sequer abrandou o passo. Lauren seguiu-o em silêncio atordoado. Quando chegaram ao elevador privado, aquele usado apenas por executivos de segurança, Marco afastou-se ligeiramente, deixando-a entrar primeiro. O coração dela deu um salto. Ninguém na sua posição usava daquele elevador. Ninguém. Marco entrou atrás dela, carregou num botão e as portas fecharam-se, selando-os no seu próprio mundo silencioso. Lauren juntou as mãos. Não precisa de me levar a nenhum lugar chique. Podemos ficar aqui mesmo. E ele abanou a cabeça uma vez. Não, sem explicação, sem hesitação. Apenas um simples e inabalável não. O elevador desceu suavemente. Ele observou-a em silêncio, com um olhar firme e indecifrável. Lauren sentiu o calor subir as bochechas. Vamos para longe? Não muito longe, disse ele suavemente. Apenas privado. Privado? Aquela palavra novamente. Ela mordeu o lábio levemente e, pela primeira vez, os olhos de Marco se baixaram por um segundo para a sua boca. A sua respiração quase parou. O elevador tocou, trazendo os dois de volta à realidade. Eles saíram para um andar executivo menor, silencioso, minimalista, com iluminação suave e fotografias emolduradas da cidade nas paredes. Marco a conduziu por um pequeno corredor até uma sala de conferências privada. Não era grande, não era intimidante. Parecia segura. A luz do sol entrava pelas janelas amplas, projetando uma luz quente sobre a mesa polida. Lá fora, Manhattan brilhava abaixo deles. Marco fechou a porta atrás deles. Lauren ficou perto da mesa, os dedos apertando o caderno. Sente-se, disse ele gentilmente. Ela disse que sim. Ele permaneceu de pé por um momento, observando-a como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Então, sentou-se à sua frente, não na cabeceira da mesa, não longe, diretamente à sua frente, perto demais para que o coração dela se comportasse. Não a trouxe aqui para falar sobre horários, disse ele. O pulso dela disparou. Oh! Ele inclinou-se para a frente com os antebraços sobre a mesa, a voz baixa, mas firme. Está calada, disse ele. A maioria das pessoas neste edifício é barulhenta. Falam demais, esforçam-se demais, querem coisas demais. Ela engoliu em seco. Isso é comum aqui. Sim, disse ele. Mas tu não. Ela não conseguiu sustentar o olhar dele por mais de um segundo. Era como olhar diretamente para o sol. Não gosto de chamar a atenção, ela admitiu. Não é isso, ela ergueu a cabeça. Não chamas a atenção, disse Marco. Mas tens presença. Presença? Ela? A palavra parecia irreal. Ele continuou. As pessoas subestimam-te porque não te impões. Mas eu tenho estado a observar. O coração dela deu um salto. Observando, ela repetiu. Sim, ele disse simplesmente. Há muito tempo. A respiração dela parou nos pulmões. És organizada, inteligente, calma sob pressão. Sabes o momento certo para falar e o momento certo para ficar em silêncio. Entendes as pessoas. Lês as situações rapidamente. E não fazes joguinhos. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Posso confiar em alguém assim? Ele disse que o coração dela parecia estar a expandir-se no peito. Demasiado cheio, demasiado rápido. Mas não foi só por isso que te pedi para vires aqui. A garganta de Lauren apertou-se. Não foi. Não, ele observou-a atentamente. Pedi-te para vires aqui porque queria ver-te sem público. A sua respiração tremia. O mundo fora das janelas parecia distante, desfocado, irrelevante. A voz de Lauren era quase inaudível. Por quê? Marco não respondeu imediatamente. Em vez disso, recostou-se na cadeira, estudando-a com aquele olhar incrivelmente concentrado.
Como teu chefe, disse ele lentamente. Devo manter as coisas profissionais. O coração de Lauren afundou-se. Claro, claro, esta era a parte em que ele estabelecia limites. Claro, esta era a parte em que ele a lembrava de que ela não era mais do que outra funcionária. Ela preparou-se, mas os seus olhos se ergueram instantaneamente. Mas, Marco repetiu suavemente, estou a achar isso cada vez mais difícil perto de ti. Ela congelou completamente. Não quero ultrapassar nenhum limite, ele continuou. Não quero que te sintas pressionada ou desconfortável. Então preciso saber uma coisa. Ele inclinou-se para a frente novamente. Mais perto agora, com a voz baixa o suficiente para derreter os ossos dela. Sentes-te nervosa perto de mim, Lauren? Ela abriu a boca, mas nada saiu. As suas mãos tremiam ligeiramente no colo. Não sei, sussurrou ela. Ele inclinou a cabeça. Tenta. O seu corpo inteiro vibrou com calor e adrenalina. Ela forçou-se a respirar. Sinto, disse ela com a voz trêmula. Consciente. Marco prendeu a respiração subatilmente. Consciente, repetiu ele. Lauren acenou com a cabeça. Tu fazes-me consciente de tudo. Uma tensão lenta e calorosa espalhou-se pela expressão de Marco. Algo como contenção misturada com desejo. E isso incomoda-te? Perguntou ele. Ela abanou a cabeça rapidamente. Não, é apenas novo. Ele exalou silenciosamente, algo relaxando nos seus ombros. Agradeço a tua honestidade. Lauren engoliu em seco novamente. Posso perguntar uma coisa? Sim. Por que estás a contar-me isso agora? Ele manteve o olhar fixo nela por um longo momento. Então, ele disse as palavras que virariam o mundo dela de cabeça para baixo. Porque tu mereces saber quando alguém te vê. Ela piscou. Me vê? Sim. Ele inclinou-se para a frente, mais perto do que nunca. Eu vejo-te, Lauren. O coração dela parou. Começou a bater. Parou novamente. Vejo como hesitas antes de falar. Vejo como ouves cada detalhe. Vejo o quanto te importas e vejo o quanto te esforças para esconder isso. Ela sentiu o calor subir atrás dos olhos. Uma emoção que ela não esperava, que não convidou, mas ele não tinha terminado. E vejo como olhas para mim quando pensas que não estou a prestar atenção. A sua respiração parou. Oh, Deus! Ele sabia. Ele sempre soube. As suas mãos tremiam tanto que ela as pressionou contra o caderno para as estabilizar. Marco suavizou a voz. Não estou a dizer isto para te assustar. Estou a dizer porque não quero que duvides de ti mesma. Ela engoliu em seco. As pessoas dizem que não sou o teu tipo. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. As pessoas. O seu maxilar apertou-se. Ou a Blair. Lauren congelou. Ele já sabia. Ele sempre soube. Ela não respondeu, mas não precisava. A sua voz tornou-se mais grave. Lauren, nunca deixe alguém como Blair decidir o seu valor. A garganta dela apertou. Ela disse, bom, o que é? Você nunca olharia para mim. Marco inclinou-se ainda mais para perto, a voz baixa e grave. E, no entanto, não consigo desviar o olhar. Lauren ficou completamente sem fôlego. Antes que ela pudesse falar, antes mesmo que pudesse pensar, uma batida suave soou na porta. Ambos olharam para cima. Senhor Key, chamou um guarda-costas do lado de fora. A sua próxima reunião chegou. Marco fechou os olhos por um breve momento, como se detestasse ser interrompido. Dá-me um minuto, disse ele. Então, levantou-se. Lauren levantou-se instintivamente também. Marco olhou para ela. A distância entre eles era pequena o suficiente para que ela sentisse o calor do seu corpo. Esta conversa não acabou, disse ele. O pulso dela batia forte na garganta. Não, sussurrou ela. Não está. Ele estendeu a mão para a porta, parou, olhou para ela uma última vez e o olhar nos seus olhos era inconfundível. Interesse, tensão, atração, reconhecimento. Ele abriu a porta lentamente e saiu para o corredor, voltando ao modo profissional. Lauren ficou sozinha na sala silenciosa, o corpo a tremer com tudo o que acabara de sentir. Tudo o que ele acabara de admitir, tudo o que isso significava. O que quer que acontecesse a seguir, mudaria tudo. Mas ela não estava preparada para a tempestade que a esperava do outro lado da porta, porque Blair os tinha visto entrar na sala e não tinha intenção de deixar isso passar. Lauren sentiu como se houvesse eletricidade sob a sua pele. O resto da tarde passou aos poucos. Contornos borrados,
Sons dispersos, o mundo girando rápido demais enquanto ela tentava agir normalmente. Cada vez que ela piscava, via o momento em que ele tinha dito aquilo. Não consigo desviar o olhar. Aquelas palavras repetiam-se na sua mente com uma doçura vertiginosa. Ela voltou para a sua secretária tentando respirar, tentando concentrar-se, tentando não dar a Blair qualquer indício da tempestade dentro do seu peito. Mas ela não precisava de se preocupar com Blair notar, porque Blair já a observava como um falcão. A cada movimento, Lauren tentava sentar-se direita, organizar arquivos, verificar o calendário partilhado. Mas às 13h37, Blair caminhou até a sua secretária e sussurrou bruscamente. O que é que ele te disse? O coração de Lauren afundou. Blair, eu não quero. O que ele te disse? Blair exigiu novamente, sua voz baixa, mas afiada o suficiente para cortar. Nada. Lauren mentiu, apertando a caneta com muita força. Não minta para mim. O sorriso de Blair se esticou. Eu vi como ele olhou para você quando você saiu daquela sala. Lauren não respondeu. Blair se inclinou para mais perto, os olhos ardendo de ciúme. O que quer que você pense que está acontecendo? Não está. Homens como ele não ficam com raparigas como tu. Lauren sentiu um nó no estômago. Mas desta vez, a dor não foi a mesma. Não depois da forma como Marco a tinha olhado. Não depois da forma como ele tinha falado com ela. Não depois da forma como ele tinha admitido que havia. Lauren voltou-se calmamente para o computador e, sem olhar para Blair, disse: Não quero discutir isso. Blair congelou. Lauren nunca tinha falado com ela assim. Tudo bem. Blair sibilou. Finja que é especial, mas quando ele escolher outra pessoa no final, não venha chorar para mim. Lauren não respondeu. Pela primeira vez, as palavras de Blair não foram profundas o suficiente para magoá-la, porque ela já não acreditava nelas. Não totalmente. Não depois de hoje. Às 15h11, Marco saiu do seu escritório com 3 associados atrás dele. Ele estava absorto numa conversa, com as sobrancelhas franzidas e a voz firme. Ele não olhou em volta. Ele quase nunca olhava. Mas ao passar pela secretária de Lauren, ele olhou para ela apenas uma vez. Apenas o tempo suficiente para ela aprender a respiração. Apenas o tempo suficiente para sentir isso nas costelas. E talvez ela tenha imaginado, mas parecia que ele amoleceu por um segundo antes de voltar ao trabalho. Blair percebeu. Blair definitivamente percebeu. Ela estava a 2 secretárias de distância, de braços cruzados e maxilares cerrados. Os seus olhos não saíram de Lauren por um único segundo. Isso não iria terminar tranquilamente. Às 17h02, os seus funcionários começaram a arrumar as suas coisas e o escritório entrou na calma do final da tarde. O telefone da secretária de Lauren tocou. Ela verificou o visor. Marco Canty, escritório. O seu coração deu um salto tão forte que ela quase derrubou a caneta da secretária. Ela atendeu. Sim, Sr. Key. Terminou as suas tarefas do dia? Sim, senhor. Ótimo. A sua voz baixou ligeiramente. Venha ao meu escritório. Ela levantou-se imediatamente, alisando a blusa, tentando acalmar a respiração. Mas antes que pudesse dar um passo, Blair passou à sua frente. Vai a algum lado? Perguntou Blair, sorrindo como se quisesse morder. Lauren segurou o caderno com mais força. Ele chamou-me. As sobrancelhas de Blair levantaram-se lentamente. Outra vez? Blair, eu realmente não sei o que fingir, sussurrou Blair bruscamente. Fingir que não está entusiasmada. Fingir que não está à espera de algo impossível. Lauren recuou. Tenho de ir, disse ela baixinho. Blair riu-se baixinho. Boa sorte. Ele provavelmente precisa que conserte uma impressora. Lauren ignorou-a e caminhou em direção ao escritório de Marco. As suas mãos tremiam. Ela bateu à porta. Entre, disse ele. Ela entrou. Marco estava perto da janela, com uma mão no bolso, a cidade estendendo-se em ouro atrás dele. Ele já não estava a usar o casaco. As mangas da camisa estavam arregaçadas e o botão superior estava desabotoado. Ele parecia impossível. Masculino, confiante, relaxado de uma forma que ainda parecia controlada. O coração dela batia dolorosamente. Queria ver-me? Perguntou ela baixinho. Marco virou-se para ela. Sim. Ele acenou com a cabeça para a cadeira em frente à sua secretária. Senta-te. Ela sentou-se. Ele caminhou lentamente em direção a ela, sem pressa, sem formalidades, apenas atento a ela, muito atento. Quando se sentou, não abriu nenhum arquivo.
Não verificou o telemóvel. Não olhou para nenhum contrato ou documento. Olhou para ela, apenas para ela. Não consegui terminar o que queria dizer antes, disse ele. Lauren engoliu em seco. Tudo bem, eu sei que você está ocupado. Estou, disse ele, mas não foi por isso que parei. Ela piscou. Não foi. Não. Ele fez uma pausa. Parei porque não queria dizer algo importante com pressa. Lauren prendeu a respiração. O quê? O que você ia dizer? Marco inclinou-se ligeiramente, o seu olhar desprotegido, intenso o suficiente para parar o pulso dela. Não me distraio facilmente, disse ele. Mas tu? Ele parou. O seu maxilar apertou-se como se estivesse a ponderar o risco de dizer a parte seguinte. Tu distraí-me, a respiração dela ficou presa na garganta, todos os nervos acenderam-se. Eu distraio, sussurrou ela. Sim, ele não pestanejou, e não estou habituado a isso. Ela apertou os joelhos debaixo da mesa para evitar que tremessem. Marco. Ela engoliu em seco novamente, a voz frágil, honesta. Por que eu? Ele exalou suavemente pelo nariz, um som quente e baixo. É isso que estou a tentar entender, admitiu ele. Mas hoje, naquela sala de reuniões, eu não parava de olhar para ti. Lauren sentiu o calor subir pelo pescoço. Ele continuou. Tu me acalmas, tu me estabilizas, e quando estás perto, sinto-me concentrado. Concentrado. Aquela palavra atingiu-a como um raio. Pensei que não reparavas em mim, sussurrou ela. Ele inclinou-se para mais perto. Reparo em tudo sobre ti. O estômago dela revirou-se. Todos os sons no corredor do escritório desapareceram. O mundo reduziu-se apenas a eles dois. Mas então alguém bateu à porta. Os olhos de Marco fecharam-se uma vez, como se ele estivesse a rezar por paciência. O quê? Ele chamou. Um guarda respondeu. Senhor Key, a Blair está a pedir para falar consigo. O coração de Lauren afundou. Claro, claro. A Blair escolheu este momento. A expressão de Marco mudou. Afiada, irritada, instantaneamente farto de interrupções. Não, ele disse uma simples rejeição fria. Diga-lhe que estou ocupado. O guarda saiu. Marco esperou até os passos desaparecerem. Então voltou a sua atenção para Lauren, com a voz mais baixa agora. Onde estávamos? A voz de Lauren falhou. Marco inclinou-se ligeiramente para mais perto, com os olhos calorosos. Certo, certo, murmurou ele. Eu estava a dizer-te como é impossível para mim ignorar-te. Ela sentiu lágrimas arderem nos seus olhos. Não era tristeza, era o sentimento de estar sobrecarregada. Ele percebeu. Amoleceu imediatamente. Ei, disse ele gentilmente, com a voz a mudar. Não chores. Não estou, sussurrou ela, piscando rapidamente. Estou apenas surpreendida. Marco estendeu a mão lentamente, dando-lhe toda a oportunidade de se afastar. Ela não fez isso. Ele passou o polegar pelo pulso dela. Um toque leve, quase imperceptível, mas que deixou o coração dela em caos. Não devias ficar surpreendida, disse ele suavemente. Não depois de hoje, Lauren suspirou trêmula. É difícil acreditar. A voz de Marco ficou mais grave. Acredite, o corpo dela tremeu todo. Então, o polegar dele parou contra a pele dela e ele disse algo que fez o coração dela parar completamente. Jante comigo hoje à noite. Lauren olhou para ele atordoada. Jantar, ela sussurrou. Sim, ele disse simplesmente. Só nós dois. O seu mundo inclinou-se, o seu pulso acelerou. Ela tentou falar, tentou, mas nada saiu. Marco sorriu suavemente, com conhecimento de causa. Lauren, disse ele, a sua voz aveludada em certeza. Isto não é um mal-entendido. Os seus lábios tremeram. Estás a convidar-me para sair? Sim. O seu olhar não se desviou do dela. Estou. O seu coração explodiu no peito. Eu quero, sussurrou ela. Ótimo. Os olhos de Marco aqueciam lenta e perigosamente, da melhor maneira possível. Passo a buscar-te às 8. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Blair ficou ali sem fôlego, zangada, chocada. E ela viu o quão próximos eles estavam. Ela viu o calor nos olhos de Marco. Ela viu as bochechas coradas de Lauren. Ela viu tudo. A sua voz falhou, incrédula. O que está a acontecer aqui? Lauren congelou. Marco não. Ele levantou-se lentamente, virando-se para Blair com autoridade, mas não antes de dizer baixinho para Lauren. Espere por mim esta noite. O coração dela batia tão forte que ela pensou que fosse desmaiar.
Blair ficou paralisada na porta, com o peito arfando, os olhos arregalados de descrença, como se o mundo que ela havia construído dentro da sua cabeça tivesse desabado de uma só vez. Marco não vacilou. Não recuou. Não agiu com culpa. Não fingiu que Lauren era apenas uma funcionária. Simplesmente virou-se para Blair com uma autoridade calma e controlada que fez a temperatura da sala cair. Blair, disse ele em voz baixa, acabaste de entrar no meu escritório sem permissão. Ela gaguejou. Eu... eu bati a porta e entrei mesmo assim. Os seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Lauren sentiu o coração a bater tão forte que se perguntou se todo o escritório poderia ouvi-lo. Marco aproximou-se de Blair, não de forma agressiva, apenas o suficiente para lembrá-la de quem detinha o poder naquele edifício. Se precisas de alguma coisa, pede. Não invades. O rosto de Blair ficou vermelho vivo. Marco, sussurrou ela, desesperada. Só vim porque achei que ela estava a incomodar-te. Lauren pestanejou. Marco cerrou os maxilares. Lauren, disse ele bruscamente, não me incomoda. Blair recuou. Marco estreitou os olhos. Ela é a única pessoa que não quero que me interrompa. O ar saiu dos pulmões de Blair num som entrecortado. Lauren ficou completamente imóvel, com o caderno intocado no colo, com medo até de respirar. Blair engoliu em seco e deu um passo à frente. Não quis dizer que não estava a tentar. Só não entendo por que és Blair. Marco interrompeu com calma, mas sem piedade. Não precisas de entender. As mãos dela tremiam. Os olhos brilhavam de pânico. Então a voz dela falhou. Não entendo. Por que ela? Por que ela? Era uma facada disfarçada de pergunta. Lauren baixou o olhar, sentindo o calor crescer nos seus olhos. Marco virou-se ligeiramente para ficar de frente para os dois. A tensão quebrava o ar. Por quê? Disse ele com calma definitiva. Eu escolho quem eu quero. Blair suspirou baixinho, como se alguém tivesse lhe tirado o fôlego. O coração de Lauren caiu no estômago. Marco continuou, com voz inabalável. E quem eu quero não é da tua conta. Blair olhou para ele, os lábios a tremer. Raiva, choque, humilhação, tudo se misturava nos seus olhos. Estás a cometer um erro, sussurrou ela. Não, disse Marco. Não estou. Outro golpe. O olhar de Blair fixou-se em Lauren, afiado, ferido, venenoso. Lauren nunca tinha visto aquela expressão nela. Não era apenas ciúme, era traição. Pensei que éramos amigas, disse Blair levantando a voz. Lauren congelou. Blair, eu não fiz nada. Não fizeste nada? Blair riu, um som feio e quebrado. Roubaste a única coisa que eu queria. Marco colocou-se imediatamente entre elas. Não levantes a voz para ela. Blair olhou para ele como se não o reconhecesse. Ela nem é o teu tipo, sussurrou ela. Tu mesmo disseste. O teu mundo é perigoso. Ela não é nada parecida com as mulheres com quem namoras. O peito de Lauren apertou dolorosamente. Marco inspirou lentamente, mantendo a paciência por um fio. Sai do meu escritório, disse ele. Blair abanou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Marco Blair, repetiu ele com voz calma, mas firme. Isso não foi um pedido. Ela congelou com a respiração superficial. O seu olhar oscilou entre os dois. Ele de pé, alto e indiferente. Lauren sentada, pequena e oprimida. A compreensão atingiu-a como uma onda. Vais arrepender-te disso, disse ela suavemente a Lauren, não com raiva, mas devastada. Não fazes ideia no que te estás a meter. Marco deu um passo à frente. Chega. Blair finalmente virou-se. Ela saiu lentamente, com os ombros tensos, o rímel ameaçando escorrer. A porta fechou-se atrás dela com um clique silencioso. O silêncio tomou conta da sala. Lauren sentiu os pulmões apertarem. Marco exalou, cansado, esfregando o polegar na testa antes de se virar para ela. Lamento que tenhas visto isso, disse ele. Lauren abanou a cabeça. Não é culpa tua. É sim, disse ele. Eu deveria ter estabelecido limites antes. Blair é ambiciosa, e tudo bem. Mas o que ela fez hoje passou dos limites. Ele sentou-se novamente, mas mais perto desta vez. Mais perto do que antes de Blair entrar. Lauren engoliu em seco. Ela está magoada. Ela vai recuperar, disse Marco simplesmente. Mas não vou deixar que ela descarregue isso em ti. A garganta de Lauren apertou-se. Não quero problemas no trabalho. Não vais ter nenhum. A voz dele era promissora e segura.
Vou garantir isso. Ela acenou com a cabeça lentamente, tentando se acalmar. Mas então o tom de Marco suavizou. Está bem? Ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Foi o suficiente. A sua respiração tremeu. A sua voz falhou. O seu coração se abriu. Eu não esperava nada disso, sussurrou ela. Ele acenou com a cabeça uma vez, lentamente. Nem eu. Eles se olharam por um longo momento, longo o suficiente para Lauren sentir o pulso nas pontas dos dedos. Então Marco levantou-se novamente. Vem cá. As palavras foram gentis, não exigentes, não arrogantes, não de chefe para funcionária. Apenas Marco. Ela levantou-se com as pernas trêmulas e caminhou em direção a ele. Ele estendeu a mão, hesitante, dando-lhe tempo para recuar. Ela não recuou. As mãos dele pousaram levemente nos braços dela. Quentes, fortes, cuidadosas. Não merecias o que ela te disse, murmurou ele. Nem hoje, nem nunca. Lauren engoliu em seco. Está tudo bem. Não, disse ele com a voz mais grave. Não está. O seu olhar suavizou-se e, tal como antes, como se não conseguisse evitar, o seu polegar roçou a pele dela num movimento lento e firme. A respiração dela ficou presa. Ele baixou ainda mais a voz. Diz-me que não estás a duvidar de ti mesma novamente. Ela hesitou. Ele aproximou-se sem tocar, sem pressionar, apenas perto o suficiente para que cada centímetro dela o sentisse. Diz-me. Ela exalou. Estou a tentar não duvidar. A expressão dele mudou. Algo caloroso, quase aliviado. Ótimo, disse ele, porque não vou tolerar que ninguém te derrube, nem mesmo tu mesma. O coração dela disparou. Então Marco respirou lentamente. Agora, disse ele, sobre esta noite. As bochechas dela laqueciam instantaneamente. Jantar? Sim, ele sorriu levemente, os olhos fixando-se nos lábios dela por um segundo perigoso. Eu falei a sério. Vou buscá-la às 20 goros. Ela acenou com a cabeça, tímida, mas radiante. Está bem, não, está bem, disse ele suavemente. Diga sim. Ela mordeu o lábio. Sim. O maxilar dele flexionou ligeiramente, o suficiente para mostrar o quanto aquela palavra o afetava. Ele inclinou-se mais para perto do que nunca, a respiração dele roçando a bochecha dela. Ótimo, sussurrou ele. O pulso dela acelerou. Ele finalmente deu um passo para trás, deixando-a respirar novamente. Vou acompanhá-la até a porta, disse ele. Mas quando ele abriu a porta do escritório, Lauren congelou. O corredor inteiro estava em silêncio. Todos fingiam estar a trabalhar, mas todas as cabeças estavam inclinadas. Todos os ouvidos estavam a ouvir. E Blair estava em pé na sua secretária, de braços cruzados, olhos inchados, mas perspicazes. Lauren prendeu a respiração. Marco inclinou-se perto do seu ouvido e sussurrou apenas para ela. Não se preocupe. Esta noite nada mais importa. Os joelhos dela quase cederam. Ele deu um passo para trás, ajeitou a camisa e caminhou ao lado dela. Passaram por todo o escritório, por todos os olhares curiosos, por todos os suspiros silenciosos. Ele não a tocou. Não olhou para ela. Não precisava. A mensagem já estava clara. Marco Kent tinha escolhido ela. O rosto de Blair endureceu. Ela viu os dois se afastarem, com a mandíbula tão apertada que tremia. Isso não tinha acabado, e Lauren sabia disso. Mas pela primeira vez, ela não se importava, porque esta noite era deles. Lauren passou toda a tarde flutuando entre nervosismo e expectativa. Ela voltou para casa de metro em silêncio, os dedos a tremer contra o poste de metal, enquanto repetia a voz de Marco na sua mente. Janta comigo esta noite. Eu escolho quem quero, e quem eu quero não é da tua conta. Quando chegou ao seu apartamento, o seu coração batia forte como um tambor dentro do peito. Ela correu para dentro, largou a bolsa no balcão e ficou a andar de um lado para o outro por um momento, com as mãos pressionadas nas bochechas, que estavam coradas. Vou sair com ele. Isto é real. Isto está a acontecer. Ela parou em frente ao seu pequeno espelho, percebendo que parecia diferente, viva de uma forma que não via há anos. Experimentou 2 vestidos, depois 4, depois o perto que guardava para casamentos e momentos que nunca teve. Um preto suave e elegante, simples, intemporal. O seu telemóvel vibrou. 20 horas, estou lá fora. M. A sua respiração parou.
Ela pegou no casaco, estabilizou as mãos trêmulas e desceu as escadas apressadamente. Quando saiu para a calçada, viu-o. Marco estava encostado casualmente a um SUV preto elegante estacionado ao longo do passeio. Ele usava um fato cinza escuro, camisa escura por baixo, sem gravata. As mangas estavam enroladas. O cabelo estava ligeiramente despenteado devido à viagem. O brilho de um poste de luz delineava o seu queixo em ouro. Pela primeira vez, ele não era apenas o seu chefe. Era um homem à sua espera, e nada lhe parecera tão irreal. Os olhos de Marco percorreram-na enquanto ela se aproximava lentamente, quase reverentemente. Um calor surgiu na sua expressão, subtil, mas inconfundível. "Estás linda", disse ele. Lauren corou, engolindo em seco. "Obrigada." Ele abriu-lhe a porta do carro, a sua mão roçando levemente as costas dela, o corpo dela tensando-se com a consciência. Tudo nele parecia amplificado naquela noite. A sua presença, o seu cheiro, a sua voz, o calor da sua mão perto da pele dela. Ele entrou no lado do motorista e entrou no trânsito tranquilo, os faróis refletindo no seu perfil, enquanto a cidade passava embaçada por eles. Nenhum dos dois falou por um momento. O silêncio era suave, confortável, cheio de algo não dito. Finalmente, Marco olhou de soslaio para ela. Nervosa, Lauren exalou. "Um pouco", ele acenou com a cabeça uma vez. "Eu também." Ela pestanejou, surpreendida. "Tu?" Um sorriso tênue curvou o canto da boca dele. "No meu trabalho, não me surpreendo com frequência." "Tu surpreendeste-me." O coração dela bateu forte. "Isso é bom?" Ela sussurrou. Ele olhou para a frente novamente, com voz calma. "Claro, é muito bom." O carro parou em frente a um restaurante italiano discreto, situado entre dois edifícios elegantes. Não era chamativo, não era barulhento, parecia íntimo. Luzes quentes, sombras suaves, o tipo de lugar onde conversas importantes aconteciam. Marco saiu e abriu a porta dela novamente. Lá dentro, o anfitrião fez uma leve reverência. "Senhor Key, a sua sala privada está pronta." Lauren piscou. Sala privada. Marco colocou a mão gentilmente na parte inferior das costas dela, guiando-a em direção a um canto iluminado por velas atrás de divisórias de vidro. Havia apenas duas cadeiras, uma única vela, uma vista da cidade através de janelas do chão ao teto. "Isto é lindo", Lauren suspirou. Marco puxou a cadeira para ela. "Eu queria um lugar tranquilo, onde não seríamos interrompidos." Ela sentou-se lentamente, com o pulso batendo forte nos ouvidos. Ele sentou-se à sua frente, sem tirar os olhos dela por muito tempo. O garçom chegou com água, cardápios e vinho. Mas Marco não tocou no cardápio. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os antebraços na mesa. "Eu não te trouxe aqui para jantar", disse ele suavemente. Lauren congelou. Os olhos dele aqueciam. "Trouxe-te aqui para ser sincero." Os lábios dela se abriram. "E a verdade é que", continuou Marco com voz baixa e firme, "não parei de pensar em ti durante meses." Ela sentiu a respiração falhar. "Eu via-te todos os dias", disse ele. Calada, concentrada, gentil, e olhavas para mim como se não esperasses nada em troca. O peito dela apertou dolorosamente. "Mas eu reparei", murmurou ele. Cada detalhe, cada momento, Lauren engoliu em seco. "Então por que não o fez?" "Porque não era apropriado", disse ele simplesmente. Mantive a distância. Tentei ignorar. Os seus olhos escureceram um pouco. "Mas hoje, no meu escritório, percebi uma coisa." Ela inclinou-se inconscientemente. "O quê?" "Essa distância não está a proteger nada", disse ele. "Só está a manter-me longe de si." A sua respiração parou. Marco exalou suavemente. "Não estou interessado em jogos. Não estou interessado em segredos. Se quero algo, vou atrás disso." O pulso de Lauren acelerou. E naquele momento, o olhar dele desceu brevemente para os lábios dela. "Quero ir atrás de ti." Ela sentiu os joelhos fraquejarem debaixo da mesa. "Marco!" A sua voz falhou, trêmula de emoção. "Tenho medo." "De mim?" perguntou ele gentilmente. "Não", sussurrou ela. "Disto. De ser magoada." Marco estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não o fez. Os dedos dele roçaram as costas da mão dela, quentes, firmes, reais. "Não vou magoar-te", disse ele. Os olhos dela ardiam com lágrimas não derramadas.
E não vou deixar que a Blair ou qualquer outra pessoa te faça duvidar de ti mesma novamente. Lauren inspirou trêmula. Ela está zangada comigo. Ela está zangada comigo, corrigiu Marco. Não carregues o que não é teu. A garganta de Lauren apertou-se. Não quero causar problemas, sussurrou ela. Não estás a causar, disse Marco suavemente. És a razão pela qual respiro mais facilmente. O coração dela se partiu. O empregado voltou rapidamente com pão e azeite, mas Marco dispensou-o rapidamente. Eles não tocaram na comida. Apenas se olharam suavemente, profundamente. Após alguns momentos, Lauren sussurrou. O que acontece agora? Marco não hesitou. Ele disse, vou mostrar-te o quanto estou a falar a sério. Ele levantou-se, contornou a mesa e parou bem na frente dela. Lauren prendeu a respiração. Ele estendeu a mão devagar, com cuidado, e segurou o queixo dela com os dedos quentes e gentis. Diz-me se quiseres que eu pare, murmurou ele. Ela balançou a cabeça sem pensar. Marco inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para respirar, para entender, para querer isso plenamente. E então ele a beijou suavemente, ternamente, com certeza, como se estivesse esperando por esse momento há muito mais tempo do que ela poderia imaginar. O mundo inteiro de Lauren virou de cabeça para baixo. Os dedos dela se enrolaram na camisa dele. O polegar dele acariciou a bochecha dela. As luzes da cidade brilhavam atrás deles, como se estivessem prendendo a respiração. Quando o beijo finalmente terminou, Marco descansou a testa contra a dela. Isto, sussurrou ele, é apenas o começo. Lauren exalou trêmula. Não acredito que isto é real. É real, disse ele, e não vou a lugar nenhum. Uma lágrima escorreu pela bochecha dela. Emoção pura, descrença pura. Marco a enxugou com o polegar. Agora és minha, Lauren, disse ele suavemente. Só se quiseres ser. A voz dela saiu num suspiro trêmulo. Eu quero ser. Os olhos dele fecharam-se brevemente. Alívio, calor, felicidade, tudo isso inundou as suas feições. Ótimo, murmurou ele. Beijou a testa dela gentilmente, reverentemente. A promessa mais suave do mundo. Mais tarde, naquela noite, ele levou-a para casa, acompanhou-a até a porta, tocou a mão dela uma última vez e sussurrou. Vejo-te amanhã. Mas Lauren não sabia o que o amanhã lhe reservava, porque Blair ainda não tinha terminado. E ela ainda tinha uma última tentativa dentro de si. Lauren acordou na manhã seguinte sentindo-se diferente. Não como alguém que tinha simplesmente ido a um encontro. Não como alguém que tinha sido beijada gentilmente contra o brilho do horizonte de Manhattan. Não como alguém que tinha sido acompanhada até a porta pela pessoa mais poderosa que já tinha conhecido. Ela acordou sentindo-se escolhida, calorosa, firme, vista. Ela tocou os lábios com as pontas dos dedos, lembrando-se da maneira como ele segurava o seu rosto, da suavidade do seu beijo, da certeza no seu sussurro. Isso é apenas o começo. O seu peito apertou-se com uma felicidade que ela quase não sabia como conter. Ela vestiu-se cuidadosamente, escovou a franja 2 vezes, escolheu o perfume que normalmente guardava para ocasiões especiais e apanhou o metro com o coração flutuando numa suave bolha dourada. Mas ela não era ingênua. Sabia que Blair tinha visto tudo. Sabia que o escritório não estaria tranquilo hoje. Só não sabia o quão barulhento ficaria. Quando saiu do elevador, as conversas diminuíram. As pessoas olhavam com olhares sutis, olhos curiosos, murmúrios que se calavam rapidamente quando ela passava. Lauren caminhou com passos calmos e não parou em nenhuma mesa até chegar à sua. Sentou-se, respirou lentamente e abriu o seu e-mail. 2 segundos depois, Blair apareceu, sem se exibir, sem sorrir, sem fingir. Ficou em frente à mesa de Lauren com os braços cruzados, o maxilar apertado, os olhos vidrados, como se tivesse passado a noite toda acordada a reviver o dia anterior. Precisamos de conversar, disse Blair baixinho. Lauren engoliu em seco. Blair, não quero discutir contigo. Isto não é uma discussão, disse Blair. É um aviso. Lauren prendeu a respiração. Aviso? Blair inclinou-se para mais perto. Não penses que a noite passada muda alguma coisa. Lauren pestanejou. Blair, tu não és para ele, disse Blair bruscamente, mas a sua voz falhou, traindo a fragilidade por baixo. Tu não compreendes o mundo dele. Vais magoar-te. Estou a tentar ajudar-te. Lauren sentiu um nó no estômago.
Não porque Blair estivesse certa, mas porque ela realmente acreditava que estava. Agradeço a tua preocupação, disse Lauren suavemente. Mas a decisão não é tua. Os olhos de Blair ardiam. Era ciúme, era desgosto, era descrença. Estás a meter-te em algo que não consegues lidar, sussurrou Blair. Ele vai escolher outra pessoa ou algo vai acontecer. Ou, uma voz grave ecoou atrás delas. Devias deixar a Lauren falar por si mesma. As duas mulheres congelaram. Lauren virou-se lentamente. Marco Cante estava a poucos passos de distância. A sua presença preenchia todo o corredor e ele tinha ouvido tudo. Blair enrijeceu imediatamente. Marco, eu não quis dizer. Marco levantou uma mão. Chega. A respiração de Blair vacilou. Todo o escritório ficou em silêncio, os olhos fingindo não olhar, mas observando absolutamente cada segundo. Marco deu um passo à frente, lento, calmo, devastador no seu controlo. Estás a projetar os teus medos em alguém que não pediu por eles, disse ele. Os joelhos de Blair quase cederam. Eu só estava a tentar. Estavas a tentar controlar algo que não é teu, disse Marco. O lábio de Blair tremeu. Tu não entendes. Eu entendo perfeitamente. A voz dele suavizou-se. Não é cruel, não é raiva, apenas firmeza. Tu és uma boa funcionária. Fazes bem o teu trabalho, mas qualquer coisa fora disso. Ele abanou ligeiramente a cabeça. Não é da tua conta. Os ombros de Blair ficaram tensos. Ela olhou para Lauren com mágoa, uma dor verdadeiramente profunda, e depois voltou a olhar para Marco. Então é isso, sussurrou ela. Escolhe-a a ela. As palavras ecoaram no ar. Marco não hesitou. Sim. Um suspiro suave percorreu o escritório. Lauren congelou no lugar, com a respiração presa a algures entre os pulmões e o coração. Marco continuou, com voz firme. Com quem estou é uma escolha minha, e já a fiz. Blair olhou para ele, destroçada, envergonhada, oprimida. Não posso ficar aqui, sussurrou ela, com voz quase inaudível. Blair, disse Marco, desta vez com mais gentileza. Tirarei amanhã de folga, limpe a cabeça. Conversaremos sobre o seu papel mais tarde. Não quero perdê-la como funcionária, mas limites são necessários. Blair engoliu em seco, acenou com a cabeça sem falar, pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. As portas do elevador se fecharam atrás dela. Seguiu-se o silêncio. Um silêncio carregado de choque, curiosidade, confusão, admiração, inveja. Lauren sentiu as mãos a tremerem no teclado. Então Marco virou-se para ela. Tudo o resto desapareceu. Está bem? Ele perguntou suavemente, dirigindo-se apenas a ela. Ela acenou com a cabeça uma vez. Acho que sim. Ele levantou a mão para tocá-la, para confortá-la, mas conteve-se, lembrando-se dos olhos ao redor deles. Em vez disso, disse baixinho, no meu escritório, em 10 minutos. E afastou-se. Exatamente 10 minutos depois, Lauren bateu à porta dele. Entre, disse ele. Ela entrou, fechando a porta lá atrás de si. Marco estava perto da janela, com as mãos nos bolsos, a cidade estendendo-se abaixo dele sob a luz do sol matinal. Sente-se, disse ele gentilmente. Ela sentou-se. Ele ficou em silêncio por um momento. Apenas olhou para ela como se ela fosse algo precioso, frágil, importante. Finalmente, ele exalou. Eu não queria que isso acontecesse em público, disse ele. Mas não vou deixar ninguém fazer você duvidar de si mesma. Lauren engoliu em seco. Eu não queria causar problemas. Você não causou, disse ele com firmeza. A reação de Blair não foi por sua causa. Foi porque ela não aceitou algo que nunca lhe foi prometido. Lauren baixou o olhar. Ela disse, tu não é o meu mundo, e eu não sou o teu. Marco aproximou-se. Devagar, com os pés no chão, com certeza. Ele ajoelhou-se ao lado da cadeira dela, segurando gentilmente as mãos dela nas suas. Então ela está errada, disse ele baixinho. Lauren prendeu a respiração. Porque tu fazes parte do meu mundo agora, sussurrou ele. Só se quiseres fazer parte. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma felicidade avassaladora que a deixava sem fôlego. Eu quero fazer parte, sussurrou ela. Marco sorriu suavemente. Ótimo. Levantou-se, ajudando-a a levantar-se também. Os seus corpos estavam próximos. Perigosamente próximos, mas seguros. Naturais. Perfeitos. Esta noite, disse Marco,
afastando uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela. Vamos jantar novamente em algum lugar tranquilo, confortável. E quero que me conte tudo o que teme, tudo o que a faz hesitar, tudo o que deseja. O coração de Lauren bateu forte. Por quê? Por quê? Ele sussurrou contra a sua têmpora. Quero cuidar de si, não apenas das partes que me mostra. De toda a si, ela fechou os olhos. A mão dele moveu-se para a parte inferior das suas costas, quente e reconfortante. E amanhã, ele continuou. Estabelecemos limites neste escritório, limites claros, para que ninguém, incluindo o Blair, tente interferir novamente. Lauren acenou com a cabeça. Está bem, mas Marco não tinha terminado. Ele levantou-lhe o queixo gentilmente com um dedo. E a partir de hoje, a sua voz baixou, suave e segura. Não andas mais atrás de mim. A sua respiração parou. O que queres dizer? Ele sorriu daquela maneira tranquila e calorosa que a derretia todas as vezes. Tu vais andar ao meu lado. O coração dela se abriu completamente. Então Marco se inclinou lentamente, com cuidado, pedindo permissão com os olhos, e ela assentiu antes mesmo de perceber. Ele a beijou, suave, caloroso, seguro, uma promessa, um começo, uma escolha. Quando o beijo terminou, ele descansou a testa na dela. Tu nunca foste invisível para mim, Lauren. Ela tremeu de emoção. Não consigo acreditar nisso. Acredita, ele sussurrou, porque eu não vou a lugar nenhum. Blair tirou alguns dias de folga. Todos notaram, todos cochichavam. Ninguém ousava perguntar a Marco. Lauren continuou a trabalhar como sempre, silenciosa, eficiente, doce. Mas as coisas não eram as mesmas. Marco garantia isso. Ele parava na mesa dela para ver como ela estava. Perguntava se ela tinha comido. Enviava-lhe pequenos sorrisos que ninguém mais percebia. Ele a protegia de clientes rudes com um único olhar. E todas as noites ele a buscava, segurava a sua mão, a acompanhava até casa, lhe dava um beijo de boa noite devagar, docemente, com cuidado, sem pressa, sem pressão, apenas escolhendo-a repetidamente. Na sexta-feira à tarde, Marco saiu de uma reunião e foi direto para a mesa de Lauren. Pronta? Perguntou ele. Ela assentiu, com as bochechas quentes. Para quê? Para o fim de semana. Os seus olhos se arregalaram. Vamos passar juntos. Marco sorriu suavemente. A menos que queiras passar com outra pessoa. Ela abanou a cabeça, sem hesitação. Quero estar contigo. Ele ofereceu-lhe a mão. Não em segredo, não nas sombras, não escondido. Ela aceitou. O escritório observou em silêncio atordoado enquanto eles caminhavam lado a lado em direção ao elevador. Blair voltou naquela mesma tarde. Ela viu como ele segurava a mão de Lauren. Ela viu como os ombros dele se roçavam. Ela viu como ele olhava para ela, suave, caloroso, protetor. E pela primeira vez, ela entendeu. Ele tinha escolhido Lauren, e nada mudaria isso. As portas do elevador fecharam-se atrás deles. Lauren encostou-se ao lado de Marco enquanto ele beijava o topo da sua cabeça. E com toda a cidade estendida à sua frente, a história deles finalmente começou de verdade. Se gostas de histórias como esta, reserva um momento para subscrever o canal. É assim que saberei que realmente gostaste. Mesmo que estejas a assistir na tua TV, reserva um segundo para te juntares a esta família de fãs que amam histórias emocionantes e sinceras. O teu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais histórias como esta.